Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do Novo. Meu nome é Roberto Mota, eu sou responsável pelo Novo no estado do Rio de Janeiro. A gente está aqui hoje para falar um pouco de política e de Brasil, mas antes da gente começar, seguindo a linha do Marcos, eu queria propor para vocês um exercício rápido. Eu queria que vocês pensassem sobre essa pergunta. Vocês acreditam que os seus filhos vão ter uma vida melhor que a vida de vocês? Vamos dar uma olhada no mundo onde os nossos filhos vão viver. É um mundo de carro sem motorista. Não sei se vocês já viram, esse é o carro do Google. Ele não tem motorista. A Apple está lançando um carro desse também. Então, daqui a uns 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai ter espanto de que um dia a gente precisou dirigir um carro. Isso aí já é realidade. Não sei se vocês já viram isso também, esse outro carro. Aparentemente é um carro comum, só que não. Ele vira um avião. Esse carro já está comercializado nos Estados Unidos. Se você entrar na internet, você vai ver. Esse mundo onde os nossos filhos vão viver é um mundo de empresas como o Google. Eu tive a oportunidade, há uns 4, 5 anos, de visitar. E o escritório do Google é mais ou menos assim. Parece um parque de diversões para adultos, né? Um lugar maravilhoso de você trabalhar. Lá dentro do Google, no campus dele, tem 7 restaurantes. Cada restaurante serve um tipo de comida diferente de um lugar do mundo. Para quem gosta de tirar uma soneca no meio da tarde, tem umas cápsulazinhas onde você deita lá e tira a sua soneca. Para quem gosta de fazer exercício, tem lá dentro várias academias dentro do escritório deles. Cada academia dessa é melhor do que a melhor academia que tem no Rio de Janeiro. E o Google faz isso. Não é porque ele é obrigado por nenhum governo, porque tem uma lei ou porque tem um sindicato que força ele a fazer isso. Ele faz isso porque ele quer. O mundo onde nossos filhos vão viver é um mundo que já coloca um homem flutuando no espaço. É um mundo que colocou em órbita um observatório astronômico, chamado Kepler, com o único objetivo de caçar planetas fora do sistema solar. E quem tem filho pequeno, vale a pena entrar num site, é o site do New York Times, vocês vão ver esse gráfico aqui. Ele mostra os mais de 950 planetas que já foram identificados fora do nosso sistema solar. Em qualquer um desses planetas pode existir vida. Esse é o mundo onde os filhos de vocês vão viver. Enquanto isso, no Brasil, a gente descobre um projeto de lei 4.502 de 1994, de autoria do então deputado, atual ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, Aldo Rebelo, que proíbe o governo de adotar qualquer inovação tecnológica que resulte em economia de mão de obra. Ou seja, se esse projeto tivesse passado, estava proibido a máquina de fax, o computador, o telefone, a máquina de lavar roupa. Recentemente, entre várias outras, nós escutamos 2 notícias ruins. Uma foi de mais um brasileiro condenado à morte na Indonésia, foi executado hoje. A outra notícia ruim foi que 8 pessoas foram assassinadas em São Paulo, na sede do Corinthians. Vocês devem ter visto isso no jornal. 8 pessoas assassinadas. Adivinha dessas 2 notícias qual foi a que levou a presidência da República do Brasil a se manifestar oficialmente? A pedir clemência para o governo da Indonésia. Agora, quem foi que pediu clemência pelos torcedores do Corinthians? Imagina essa cena. A presidente da República, no dia 1º de janeiro, lendo uma lista de execução com o nome de 60 mil brasileiros que vão ser executados esse ano. Esse é o número de pessoas que vão morrer por homicídio no Brasil esse ano. 60 mil pessoas. Que país é esse? Que país é esse onde fica essa casa que precisa de uma cerca elétrica em cima do muro para se proteger? Essa casa fica no Brasil. É um país com um Estado que não consegue dar segurança para a gente, mas é um Estado que quer decidir tudo por você. É um Estado que quer decidir que livros que você vai poder ler. É um Estado que quer resolver que brinquedos o seu filho ou a sua filha vai poder usar. É um Estado que quer resolver que tomada você vai usar na sua casa, no país inteiro, qual o extintor do seu carro, e até assuntos importantíssimos como o Dia Nacional do Macarrão,
que eu não sei se vocês sabem, cai no dia 25 de outubro, por decreto presidencial. Todo mundo aqui deve se lembrar desse placar. Ninguém esquece. Agora, esse placar aqui, muita gente não conhece. O PIB per capita da Alemanha, quer dizer, a riqueza que é produzida por um trabalhador na Alemanha é 4 vezes o valor do Brasil. Esse outro placar aqui também, muita gente não conhece. A Alemanha, até hoje, ganhou 99 prêmios Nobel. O Brasil ganhou 0. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem a impressão que nós somos cidadãos de segunda categoria, né? Basta olhar nossas estradas, nossos hospitais e as nossas calçadas. O que são as nossas calçadas? Como é possível tanto descaso com o cidadão? Talvez a resposta seja porque o governo brasileiro está muito ocupado cuidando dos seus amigos. Em 2013, o BNDES emprestou quase 200 bilhões de reais, para grandes empresários com juros abaixo do mercado. Juros entre 3% e 5% ao ano. Quando qualquer um de nós, se entrar no cheque especial, está pagando o quê? 30% ao mês? 200 bilhões, pessoal, é mais do que a soma dos orçamentos do Ministério da Educação e da Saúde somados. Nós gastamos 6% do PIB em educação. É mais ou menos a mesma coisa que os Estados Unidos gastam. E até 2023 nós vamos gastar 10% do PIB. Foi uma lei aprovada pelo Congresso há 2 anos, né? Mas nós somos o único país do mundo que está ao mesmo tempo em 2 listas. Uma lista das maiores economias do mundo e a outra lista dos piores resultados do teste PISA, que é um teste que mede o aproveitamento dos estudantes. A nossa medida de qualidade do ensino é o gasto, né? Então, se o ensino está ruim, vamos gastar mais, vamos subir de 6% para 10%. Mas se o ensino estiver ruim, justamente porque os responsáveis pelo ensino não sabem gastar o dinheiro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um problema sério. Quem lida com educação sabe, né? A gente tem um sistema de progressão continuada que é quase igual à aprovação automática, né? Então, o aluno tira 10 em educação física, tira 9 em artes plásticas, tira 1 numa outra matéria, passou de ano, não precisa estudar mais. A situação nos outros estados do Brasil não é muito diferente. O que resulta isso? Apenas 10% das pessoas que terminam a escola têm um aprendizado adequado em matemática. Em média, 27% são analfabetos funcionais, terminam a escola sem saber ler e entender um texto simples. A gente tem um governo que gasta muito. Vocês sabem que dinheiro público não é dinheiro, é verba. Verba. E o que o governo faz quando ele gasta mais do que ele pode? A resposta é simples. Ele aumenta os impostos, né? O que a gente viu recentemente. Imposto no Brasil é uma loucura. É um dos segredos mais mal guardados. Existe esse mito de que pobre não paga imposto no Brasil. Pessoas humildes no Brasil não pagam imposto. Isso é uma grande mentira. Mais de 50% dos impostos que o governo coleta vem do consumo, das coisas que você compra. Se você está tomando uma cerveja, o governo está tomando mais da metade da cerveja que você está tomando. Mais da metade. Se você compra uma casa popular, metade daquela casa é do governo. Se você compra uma televisão nova, quase metade da televisão é do governo. Se você tem um emprego, é importante saber disso. Os tributos e encargos são tão altos que a empresa que tem um funcionário paga quase a mesma coisa que paga para o funcionário um salário para o governo. Ou seja, você poderia estar ganhando o dobro do que você está ganhando se não fosse o Estado recebendo esse dinheiro. Aí vocês vão dizer, bom, pelo menos esse dinheiro é bem gasto, né? Esses impostos. Vamos ver? Ministro dos Esportes paga 85 mil de aluguel por computadores que custam 15 mil. Não, né? Que tal o ministro da Defesa que, quando era governador da Bahia, passou um decreto aprovando que todos os ex-governadores vão ter motorista e segurança vitalício para o resto da vida? Que tal uma arena que foi construída para a Copa, que 6 meses depois é interditada para reforma? Que tal um deputado fazendo a corridinha dele, escoltado por 3 viaturas da polícia? Esse deputado já apareceu nessa apresentação, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês agora para a série de 3 slides que vem agora, que não foram inventados, são notícias verídicas. Esse aqui é o primeiro.
Tá bom? Posso ir para o segundo? Terceiro, hein? Difícil de acreditar, né? A principal preocupação dos nossos governos é a próxima eleição. E isso é a explicação principal para a pobreza e o atraso do Brasil. Para esconder esse fato e arrumar uma desculpa, nós criamos uma teoria. É a chamada teoria da dependência, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar. É uma teoria que foi muito popular no meio acadêmico do Brasil. E essa teoria diz o seguinte: a culpa da nossa pobreza e do nosso subdesenvolvimento é dos países desenvolvidos, é dos americanos. A gente precisa abandonar o capitalismo. Só saindo do capitalismo é que a gente vai resolver. E o principal que essa teoria diz é o seguinte: somos todos vítimas. No fundo, somos todos vítimas. E isso se entranhou nas nossas mentes e na nossa cultura. Por isso a gente vive num país onde todo mundo é vítima. A gente vive num país que quer transformar um ladrão em vítima da mídia publicitária. Eu não estou inventando. É outro projeto de lei. Se o ladrão que rouba é vítima da mídia publicitária, o que é um estuprador? É vítima da mídia erótica. Nós somos um país que acredita nas coisas de graça. A gente acredita na tarifa zero, no ônibus de graça. Mas espera aí, quem paga o combustível, o salário do motorista, o conserto dos veículos? A gente acredita no restaurante a R$1. Mas a gente sabe que a comida não custa R$1. Quem paga essa diferença? Nós somos um país que endossa o paternalismo. Eu vou contar para vocês uma história. Outro dia eu estava no carro escutando rádio e o repórter estava falando de um programa maravilhoso que tinha uma entidade, que eu não me lembro quem era, que estava fazendo numa comunidade carente, um programa de reinserção social, mas era uma coisa muito bacana, importante na vida das pessoas. E eu falei, pô, deixa eu prestar atenção, porque vai ver que aí tem uma coisa importante, né? E era um programa nessa comunidade carente para ensinar as pessoas a fazerem bolsas com embalagem de leite reciclado. Aí eu fiquei pensando, nós estamos no século XXI, na época dos foguetes, dos carros sem motorista, e as pessoas vão se reinserir na sociedade aprendendo a fazer bolsa com embalagem de leite reciclado? É essa a grande sacação para reinserir as pessoas? Bom, é isso que eu queria falar para vocês sobre o Brasil. Esse é o nosso desafio. Resumindo, muitas coisas que a gente poderia falar. E é para mudar isso que a gente criou o novo, é para mudar isso que a gente está convocando vocês. E aí vocês podem muito bem perguntar agora, mas e daí, Roberto? E agora? O que a gente faz? Qual é o primeiro passo? Eu vou responder para vocês. O primeiro passo é abrir a cabeça e sonhar. Convido vocês para fazer uma viagem comigo a uma realidade alternativa. Vamos para 2030. Brasil 2030. Os impostos diminuíram, o emprego aumentou, a corrupção foi reduzida. Vocês conhecem o campus de alta tecnologia de Caxias? Aqui trabalha gente de todo mundo. Aqui foi investido o dinheiro que seria gasto na reforma do Maracanã. Aqui foi investido o dinheiro que seria desviado da Petrobras, mas não foi, porque a Petrobras foi privatizada. A gente está em 2030. Aqui está o centro de pesquisas que trouxe o primeiro prêmio Nobel para o Brasil. Vocês conhecem os novos ônibus de Caxias? Transporte público foi desregulamentado. Qualquer empresa agora pode prestar serviço. As tarifas de ônibus caíram, a qualidade aumentou. É a concorrência, acabou o monopólio. Qualquer um pode abrir uma empresa e prestar serviço. Em 2030, o Brasil comemorou o primeiro dia em que não aconteceu nenhum homicídio no território nacional. Em 2030, o Brasil lidera o mundo em educação. E essa é a Baixada Fluminense em 2030. O Brasil atingiu um novo padrão de vida. Nós não somos mais um país do terceiro mundo. Aí vocês vão perguntar, mas será que você não está sonhando muito alto? Eu digo para vocês que não. O Marcelo vai falar sobre alguns países que deram esse salto, que estavam em situação muito pior que o Brasil, que tinham condições muito mais desfavoráveis e chegaram lá. E eu digo para vocês, a diferença entre a pobreza e a riqueza, e eu tenho certeza que muitos de vocês já descobriram isso, está aqui, naquilo que a gente acredita. Eu acredito que o nosso futuro não é de pobreza e de abandono. Eu acredito que o nosso futuro é de educação e progresso, é de ciência e tecnologia, é de riqueza e prosperidade. E eu acredito que esse futuro começa aqui, hoje. Muito obrigado.